Irmãos, hoje nós não vamos expor Marcos, por uma razão de termos um batismo infantil na nossa igreja, também a ceia do Senhor. Então nós vamos pregar um texto que está em Atos capítulo 2, verso 28 ao verso 39. Atos, capítulo 2, verso 38 ao 39. É o nosso texto de hoje. Um texto glorioso da palavra do Senhor. E, queridos, embora nós tenhamos aqui um batismo infantil, esse texto traz realidades para todos nós. É aplicado a todos nós. É aplicado a toda a igreja. Mas antes de expormos aqui o texto, eu gostaria de trazer uma cena. Eu queria que os irmãos pensassem bem nela. A título de ilustração, uma breve introdução. E eu quero que você imagine comigo uma família reunida para ouvir algo solene. Um pai já avançado em dia, velho, cansado, mas que chama os seus filhos e faz a seus filhos uma promessa pública, dizendo assim: esta herança pertence a você e a seus filhos. Palavras desse tipo, numa ocasião como esta, não é uma palavra dita ao vento. Não é qualquer palavra. É um momento solene. É uma declaração formal carregada de intenção, de continuidade, de futuro. Aquela promessa não dizia respeito apenas ao presente, mas ela traz implicações consigo para as gerações vindouras. Ela estabelecia aqui uma linha de transmissão da mão do pai para o filho e do filho para os seus filhos, os seus descendentes. Mas os anos passam. O pai velho, doente, morre. E o filho mais velho, então, assume a liderança da casa. Todos aguardam como ele vai administrar aquela herança, como ele vai administrar aquilo que ele recebeu. Mas, para surpresa da família, ele faz um anúncio inesperado. A herança agora é apenas individual. Cada um precisa provar que merece. E a promessa antiga agora já não vale mais da mesma maneira. De repente, aquilo que era familiar tornou-se fragmento. O que era geracional tornou-se agora egoísta. Tornou-se agora pessoal. Aquilo que era uma promessa torna-se agora mérito. E aí eu pergunto, esse filho mais velho, que está agora administrando essa herança, esse filho está honrando a palavra do pai, ou ele está alterando o sentido original daquela promessa? Esse filho está honrando aquilo que ele recebe,
Ele está sendo fiel àquilo que ele recebeu, ou ele está introduzindo agora uma ruptura onde não havia ruptura? Percebam, irmãos, que mudar a abrangência de uma promessa é, na prática, modificar todo o conteúdo dela. É alterar tudo, é violar tudo. E é exatamente aqui que nós precisamos prestar atenção quando abrimos as Escrituras. Quando nós olhamos para o sermão de Pedro aqui em Atos 2, nós descobrimos algo surpreendente. No Pentecostes, Pedro não altera as promessas de Deus. Ele não diminui, ele não encolhe essas promessas. Ele não a redefine em termos individualistas. Ele reafirma essas promessas. Ele enfatiza para o povo essas promessas. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender hoje. É isso que nós precisamos prestar atenção hoje. Para entender esse texto, nós precisamos retornar ao contexto dele. Nós precisamos vir juntos para Jerusalém, há quase 2000 anos atrás. É o dia aqui de Pentecostes. Era uma das principais festas do povo de Deus, celebrada 50 dias após a Páscoa. Originalmente, era a festa da colheita, mas depois passa a lembrar a entrega da lei no Monte Sinai. Era uma festa, irmãos, ligada à gratidão, ligada à aliança, ligada ao pacto. Jerusalém está aqui cheia de peregrinos. Pessoas que saíram de vários cantos da Palestina para este momento, para esta festa. Judeus vindos de várias regiões do mundo estavam ali para adorar o Senhor, para reverenciar o nosso Deus. Mas naquele Pentecostes não seria apenas mais uma data religiosa. Ela se tornaria um momento decisivo na história da redenção. Se tornaria um momento decisivo na história da salvação de um povo que o Senhor vai tomar para si. E ali o Cristo que havia sido crucificado, ressuscitado e exaltado à direita do Pai, cumpriria a sua promessa e derramaria o Espírito Santo sobre toda a igreja, todo o seu povo. E não se trata, queridos, de um movimento aqui descontrolado. Não se trata aqui de um surto coletivo, sabe? De emoções. Não temos nada disso aqui. Trata-se, irmãos, do cumprimento objetivo da palavra do Senhor. O derramamento do Espírito é a confirmação de que Jesus reina e de que uma nova etapa da história da salvação foi inaugurada. É o avanço aqui, pleno, do eterno decreto do nosso sábio e bondoso Deus. É isso que temos. E é nesse contexto que Pedro se levanta para pregar, para anunciar o Evangelho. Ele não está aqui falando, queridos, a pessoas ignorantes das Escrituras. Gente que desconhece o Evangelho, a antiga lei, a palavra do Senhor. Ele está diante de judeus piedosos. Ele está diante de homens que conheciam a lei, os salmos, homens que conheciam os profetas, homens que cresceram ouvindo as promessas que foram feitas a Abraão, homens que sabiam o que estava escrito em Gênesis 17, por exemplo. Quando Deus diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, diz o texto. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Eles conheciam esse texto. Eles sabiam de cor. Eles sabiam que Deus sempre lidou com o seu povo em termos de aliança. Eles sabiam que o Senhor sempre lidou com o seu povo em termos do pacto. É um Deus pactual. É um povo pactual. E aqui, queridos, nós precisamos entender algo fundamental. Porque quando dizemos que somos um povo pactual, nós estamos afirmando que Deus se relaciona conosco por meio de alianças, por meio de pactos. Ele toma a iniciativa.
Ele faz a promessa, ele estabelece sinais, ele inclui não apenas indivíduos isolados como uma ilha, mas um povo. O Senhor olha para nós e vê um povo, um povo, um povo amado, um povo eleito, um povo escolhido. E a fé reformada, irmãos, é marcada por essa convicção. Esse é o fio dourado que permeia todas as doutrinas que nós tanto amamos. Tudo está entrelaçado à teologia pactual. A Bíblia conta uma única e grande história. É a história da aliança da graça, que começa nas promessas antigas do Antigo Testamento e encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa bendita de Cristo no Novo. Não são projetos diferentes, não são duas Bíblias, não são duas histórias, é uma única e gloriosa história. Não são projetos diferentes competindo entre si. É um propósito redentor que atravessa gerações. Era assim, irmãos, que aqueles judeus pensavam. Para eles, a fé nunca foi apenas minha fé, mas sempre foi a nossa fé. Sempre envolveu casa, sempre envolveu família, sempre envolveu filhos, sabe? Sempre envolveu descendência. E se houvesse uma ruptura radical, aquele seria o momento ideal. Esse seria o momento ideal. Para Pedro dizer, agora é tudo diferente. Agora essa história muda. A promessa não inclui um povo. A promessa não inclui filhos. A partir de hoje, tudo é apenas individual. É você e Deus. Mas Pedro não faz isso. Pedro não faz isso. Se a estrutura da aliança tivesse sido alterada, se Deus tivesse encolhido o alcance da promessa, este seria o instante de anunciar essa mudança. Mas Pedro não vai fazer isso. Pedro não anuncia a ruptura. Ele anuncia aqui uma continuidade. Continuidade. E é isso que precisamos enxergar com clareza ao olhar para esse texto. Porque o primeiro ponto aqui, irmãos, mostra para nós um povo chamado ao arrependimento, mas também é um sinal glorioso. Um sinal que inclui nossos filhos, que inclui nossas crianças. Um sinal que faz dos nossos filhos pertencentes ao povo do Senhor. Nós chegamos, então, às palavras de Pedro aqui em Atos dos Apóstolos. No verso 38, o texto diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebem a ordem? Percebe? Antes de qualquer coisa, Pedro diz, arrependei-vos. Antes, de qualquer coisa, arrependei-vos. O Evangelho começa aqui, confrontando o coração humano. Aqueles homens, eles haviam ouvido que Jesus, a quem eles crucificaram, foi constituído Senhor e Cristo. E o texto, os versículos antes, o verso 37, diz que eles ficaram compungidos no coração. Houve uma convicção de pecado. E a resposta apostólica não foi, fiquem tranquilos, fiquem em paz, agora está tudo bem. A resposta apostólica é, arrependa-se. E arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de direção, é mudança de lealdade, é abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Não é, irmãos, uma emoção passageira, não é uma culpa superficial, é reconhecer a própria condição diante de Deus e lançar-se à sua misericórdia, abraçar-se com a sua graça, com sua bondade. E isso precisa ficar claro entre nós. Não há salvação sem arrependimento. Não há promessa apropriada sem fé. Não há sinal, não há batismo e ceia que substitua um novo nascimento, uma conversão, um arrependimento ao Senhor.
Pedro está falando aqui a adultos, homens, mulheres, homens responsáveis por suas escolhas. E ele exige aqui uma resposta pessoal. Cada um de vós, diz o texto. Cada um de vós. O Evangelho, irmãos, não dissolve a responsabilidade individual dentro da comunidade. Não dissolve. Nós temos, sim, nossas responsabilidades individuais dentro da comunidade. O Senhor chama cada um de nós à prestação de contas com Deus, em arrependimento. E aí, então, Pedro, em seu sermão, aqui em sua pregação, ele acrescenta: seja batizado. E o batismo é o sinal visível da aliança de Deus, pelo qual a pessoa arrependida professa publicamente a sua fé, identifica-se com Cristo, é recebida na comunhão visível da igreja, é a resposta aqui de obediência à ordem do Senhor, tornando manifesta diante de Deus e dos homens uma realidade da conversão, da salvação, operada pelo Senhor e aplicada pelo Espírito em nós. Por isso, irmãos, o batismo não é um complemento opcional da fé, mas é o selo externo da entrada na comunidade da nova aliança. É um testemunho de que aquele que antes estava entre os que crucificaram Cristo, agora se unem. Se unem àqueles que confessam o Senhor como Salvador. Confessam o Senhor como o amado da sua alma. O Deus bendito encarnado. E Pedro especifica aqui que esse batismo deve ser em nome de Jesus Cristo. E essa aqui, irmãos, não é uma mera fórmula litúrgica. Não é apenas uma forma litúrgica que saímos por aí papagaiando, repetindo, sem reflexão, sem meditação, quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão. Não é isso aqui. Essa expressão, irmãos, não é apenas uma fórmula litúrgica aqui. Em nome significa sobre a autoridade, sobre o senhorio, sobre o reconhecimento público de quem Cristo é e quem Ele é. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é o nosso Deus soberano. No contexto de Atos, o nome representa a própria pessoa. O nome representa a própria obra do nosso Salvador. Ser batizado em seu nome é identificar-se com Ele como Senhor e Messias. É declarar publicamente que aquele que foi crucificado é agora exaltado. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a mudança aqui de senhorio. É lealdade visível ao Cristo ressurreto. E aqui, queridos, nós precisamos de equilíbrio, de clareza, especialmente no contexto em que nós estamos. O batismo não salva. O batismo não salva. A água não regenera. Não existe poder mágico no rito. Pedro não está ensinando aqui automatismo sacramental, como se o simples ato externo do batismo produzisse por si só a transformação interior do nosso coração. Sabe qual é o nome disso? Isso é superstição. Superstição. Mas ao mesmo tempo, irmãos, não podemos esvaziar o significado do batismo. O batismo não é um gesto psicológico, não é uma mera declaração humana, sabe, de pertencimento. O batismo, irmãos, é sinal visível de uma promessa invisível. É Deus dizendo, por meio de um sinal instituído por Cristo, que há perdão, que há purificação, que há inserção no povo da aliança para todo aquele que nele crê. É um rito de entrada no povo pactual. Naquele povo que o mesmo Pedro vai chamar de nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro liga aqui também o batismo à remissão dos pecados. Tem essa expressão aí? Remissão dos pecados. Remissão é perdão.
é cancelamento da culpa. É libertação da dívida diante de Deus. O pecado, irmãos, não é apenas fraqueza moral, é culpa real diante de um Deus que é santo. Mas essa remissão, irmãos, não acontece na água. Ela foi conquistada na cruz. Foi ali que Cristo levou sobre si a culpa do seu povo. Foi ali que ele satisfez a justiça divina. Foi ali que ele pagou completamente a dívida que era nossa. O batismo não produz o perdão, mas ele aponta para o perdão já garantido pelo sangue de Cristo. A água simboliza aquilo que o sangue efetivamente realiza ao jorrar no madeiro, ao jorrar na cruz. O sacramento, irmãos, não opera independente da fé, mas também não é algo vazio. Portanto, não é, fui batizado, pronto, acabou. Todo batismo é um lembrete do nosso batismo. É um lembrete de que um dia, alcançado pela graça de Cristo, arrependido dos nossos pecados, nós professamos aquele que é o Salvador da nossa alma, em público. O batismo, mesmo de uma criança, como teremos hoje, é um lembrete de que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e que pertencemos a um povo que é adotado, um povo que é dele, que vive para a sua glória, que vive para o seu louvor. Esse batismo aponta para Cristo. Ele sela, sabe, aquilo que o Evangelho anuncia. Portanto, irmãos, o batismo não substitui a fé. Nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto será salvo porque recebeu água sobre a cabeça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o batismo também, irmãos, não é descartável. Ele é um meio ordenado por Deus para confirmar visivelmente a sua promessa no meio do povo. Pedro conclui aqui com uma promessa gloriosa. E recebereis o dom do Espírito Santo. E esse dom do Espírito Santo não é uma mera experiência emocional, um poder extraordinário, mas é o próprio Espírito habitando na vida do crente. Ele aplica, irmãos, a obra de Cristo ao coração. Ele regenera, ele convence-nos do pecado, ele produz em nós fé, ele santifica, ele sela o crente como propriedade de Deus. Assim, queridos, o texto apresenta uma sequência rica para nós. Arrependimento, convocado aqui pela graça. Batismo como sinal visível, remissão conquistada na cruz, e o Espírito aplicando internamente a salvação a nós. Pedro, naquele dia, une as duas coisas. Pedro une arrependimento e sinal. Coração transformado em obediência visível. Ele une aqui uma fé interna e uma marca externa. E aqui, irmãos, está a aplicação para nós. Porque se há alguém entre nós confiando apenas em um rito, está enganado. Corre riscos. Se há alguém achando que pertencer externamente à igreja basta, está iludido. Iludido. Deus quer arrependimento real. Deus quer um coração quebrado diante da sua majestade e glória. Mas nós também precisamos aqui evitar um outro extremo. Tratar o batismo como algo meramente simbólico, sem peso, irmão, sem autoridade, sem significado pactual, é um pecado nosso. É um erro. Cristo instituiu o batismo. Os apóstolos administraram o batismo. A igreja recebeu o batismo como um sinal da aliança.
Um sinal do pacto. Arrependam-se, diz Pedro, e sejam batizados. Um coração rendido. Uma vida marcada pelo sinal da promessa. No caso do batismo infantil, nós não estamos ignorando, irmãos, essa ordem ao arrependimento. Nem estamos criando aqui uma exceção a um princípio da fé. Nós estamos aqui reconhecendo que o sinal da aliança, ao longo de toda a história bíblica, sempre foi aplicado àqueles que pertenceram à esfera visível do pacto, inclusive os filhos do crente. Eles não têm menos direito do batismo do que nós. Quando uma criança é batizada, como teremos aqui, irmãos, não estamos declarando que ela já se arrependeu ou que ela já nasceu de novo. Nós estamos confessando que ela pertence à comunidade da aliança e que precisa, no tempo de Deus, responder pessoalmente com fé e arrependimento ao evangelho que lhe foi anunciado desde cedo. Mas o ponto é que o sinal vem primeiro. E a fé consciente, ela deve vir depois. Isso, pai, mãe. Sabe aquela palavra em Deuteronômio 6? Inculca. Instrua o filho. Ensine. Não deixe de falar das verdades gloriosas do Evangelho. Diga, meu filho, o Senhor nos alcançou com mão poderosa. Nos livrou dos males do pecado, do inferno. Nós somos povo do Senhor. Mas segundo ponto aqui, queridos, o texto vai nos mostrar que essa promessa permanece familiar. Meus irmãos, prestem atenção ao que Pedro vai dizer aqui no verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Há algo aqui precioso. Pedro não diz apenas, a promessa é para vocês, mas ele acrescenta aqui de maneira clara, e para os vossos filhos. Para aqueles judeus, irmãos, isso não soava estranho, era linguagem conhecida, era a mesma forma como Deus falou com Abraão em Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Desde o princípio, Deus tratou com famílias. Ele chamava pessoas à fé, sim, mas ele colocava seus filhos dentro da comunidade do pacto, dentro da comunidade da aliança. Agora, meus irmãos, pense comigo com calma. Se no Novo Testamento Deus estivesse encerrando esse padrão, se a promessa deixasse de alcançar nossos filhos, os filhos dos crentes, aquele seria um momento ideal para Pedro explicar uma mudança. Mas ele não explica nada disso. Ele reafirma esse pacto. A promessa é para vocês. Para vocês e para os seus filhos. E isso não significa que toda criança esteja automaticamente salva. Não é isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A circuncisão no Antigo Testamento não garantia a salvação das crianças. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 2, 28 e 29, não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração no espírito. O sinal externo nunca substitui a fé verdadeira. Nunca. Sempre foi questão aqui, irmãos, de um coração quebrado diante do Senhor. Rendido a Cristo. E continua sendo assim hoje. O que mudou do Antigo para o Novo Testamento não foi a promessa. Não foi o coração da aliança. O que mudou foi o sinal. Em Gênesis 17, Deus institui a circuncisão como sinal da aliança, do pacto. No Novo Testamento, o sinal é o batismo. E eu não peço aqui que aceitem isso, irmãos, porque estamos aqui dizendo. Olhem para o texto.
É Ele quem diz. Em Colossenses 2, Paulo coloca lado a lado a circuncisão e o batismo. Do verso 11 a 12, ele diz: nele também fostes circuncidados, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ele não diz que são idênticos, mas ele mostra que pertence à mesma lógica. Um sinal visível apontando para uma realidade espiritual. Então, quando Pedro afirma que a promessa é para vós e para vossos filhos, ele está mostrando aqui continuidade. Não é ruptura. Ele está mostrando que a graça de Deus continua atravessando gerações, atingindo pais, atingindo os filhos. Isso significa que nossos filhos não são estranhos ao povo de Deus. Eles não ficam do lado de fora, sabe? Aguardando crescer para só então entrar no meio do povo, no povo do pacto. Eles crescem dentro da comunidade da fé, ouvindo a palavra, aprendendo a orar, sendo ensinados a amar a Cristo, a desejar Cristo. E aqui, irmãos, precisamos enfrentar uma pergunta sincera: se eles pertencem à comunidade da promessa, qual é o sinal visível dessa pertença? No Antigo Testamento, a circuncisão. Mas no Novo, Cristo ordena em Mateus 28:19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o sinal da nova administração da aliança. Percebam, irmãos, nós não estamos dizendo que o batismo salva criança. Não estamos dizendo que ela já possui fé madura. Nós estamos dizendo que Deus continua sendo um Deus que inclui famílias em sua aliança e marca o seu povo com um sinal visível da sua promessa gloriosa. Pedro não encolhe a promessa de Deus aqui, em Atos 2. Não encolhe. Ele não torna a promessa de Deus menor, insuficiente. Ele não faz isso. Ele amplia aqui, incluindo também aqueles que estão longe. As crianças e aqueles que estão longe. Expressão aqui que ecoa, irmãos, a inclusão de gentios convertidos. É como o Paulo vai explicar em Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados. E se essa é uma verdade aplicada às nações, por que diminuiria para excluir os filhos dos crentes? Por que Pedro diminuiria para deixar os filhos longe, afastados, do lado de fora da igreja, esperando o momento adequado de entrar nela? Meus irmãos, isso não é tradição humana. Não é apenas um gesto bonito da igreja. Isso é coerência bíblica. A promessa aqui permanece. Deus continua sendo fiel de geração em geração. Então pense seriamente nisso. Se vocês creem que pertencem à aliança da graça, se confessam que a promessa é para vocês, por que manter os filhos sem um sinal visível dessa promessa? Por que manter os filhos longe, distante? Não é uma questão aqui de costume. Há quem se submete ao batismo dos filhos apenas por conveniência, sem entendimento, sem temor e fé. Aqui é uma questão, irmãos, de como nós entendemos a fidelidade de Deus e a responsabilidade que Ele confiou a nós. Nossos filhos não são apenas acompanhantes do culto. Eles são criados, irmãos, dentro da comunidade da promessa. E a igreja assume o compromisso de ensiná-los, de discipulá-los, de chamá-los, no tempo de Deus, à fé pessoal, ao arrependimento verdadeiro. Nós não estamos defendendo aqui um ritual vazio. Nós estamos aqui, queridos, celebrando e assumindo a fidelidade de um Deus que cumpre a sua promessa de geração em geração. Que bênção!
Que coisa maravilhosa termos os nossos filhos incluídos no povo do pacto. Mas antes de avançarmos, vale lembrar que essa compreensão do batismo infantil não nasce de Roma. Não é uma prática católica, apostólica romana. Não é uma invenção da igreja romana. Há muitos testemunhos na história da igreja que mostram o contrário. No século II, nós encontramos testemunhas. Irineu de Leão fala de Cristo salvando pessoas de todas as idades. No início do século III, Orígenes afirma explicitamente que a igreja recebeu dos apóstolos o costume de batizar crianças. Agostinho defenderá o batismo infantil como uma prática universal da igreja e não como uma inovação recente. Mas no século XVI, os anabatistas rejeitaram o batismo infantil, rompendo com uma compreensão, irmãos, que foi recebida ao longo da história. Lutero, Calvino mantiveram essa prática do batismo infantil não por apego a uma tradição que já existia, mas porque eles entendiam que essa prática estava em plena harmonia com as Escrituras Sagradas. Mas, irmãos, há um outro ponto aqui que precisamos prestar atenção. Nós precisamos saber não apenas intelectualmente, mas também no nosso coração e alma, que esta é uma promessa gloriosa, soberana, não automática. O verso 39, a parte B, mostra isso para nós. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, aqui a segunda parte do verso 39 é tão importante quanto a primeira. Depois de dizer aqui que a promessa é para vós e para vossos filhos, Pedro acrescenta, e para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. E aqui há um equilíbrio. Aqui está, irmãos, a proteção contra todo erro. Aqui está o fundamento da nossa segurança. A promessa que é ampla, mas não é automática. Ela é familiar, mas é soberana. Ela alcança gerações, mas se cumpre nos que o Senhor chamar. Naqueles que o Senhor elege. Pedro não diz para todos quanto nascerem em lares cristãos, crentes. Ele não diz aqui para todos quantos receberem um sinal. Ele diz para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Chamar. Há uma ênfase de Pedro aqui na ação soberana do nosso Deus. Um chamado que pertence ao Senhor. Essa é a doutrina bíblica do chamado eficaz. Há um chamado externo que todos ouvem quando o evangelho é pregado, como está acontecendo aqui, mas há também um chamado interno, poderoso, que o Espírito Santo aplica ao nosso coração, abrindo nossos olhos, quebrando a dureza do nosso coração, gerando em nós fé, arrependimento, quebrantamento. Esse chamado não falha. Quando Deus chama assim o pecador responde. E nós sabemos bem com o apóstolo Paulo que a fé vem pela pregação da palavra. Isso nos protege, irmãos, de dois extremos. Primeiro, nos protege do automatismo sacramental. O automatismo sacramental é a ideia de que o sacramento opera graça de maneira automática, quase que mecânica, independente da fé, como se o simples ato externo, a aplicação da água, produzisse por si só regeneração, salvação. Caiu água, está salvo. É imaginar, irmãos, que o rito funciona como um mecanismo espiritual infalível, desligado da obra soberana do Espírito Santo.
que nos chama a responder com fé aquele que é o Salvador da nossa alma. O batismo não regenera. O batismo, por si só, não transforma o coração. Nem adulto, nem criança é salvo simplesmente porque recebeu um sinal. Se fosse assim, irmãos, não precisaríamos falar de arrependimento. Não precisaríamos falar de fé. Não precisaríamos falar de novo nascimento. A Escritura inteira declara quem é o Salvador da nossa alma. É Cristo. É Ele. Mas segundo, irmãos, nos protege também do desespero. Nos protege de um desespero, e você que é pai, mãe, você vai entender bem. E o desespero aqui significa a angústia de imaginar que tudo depende exclusivamente da capacidade humana, da intensidade da fé, da perfeição da decisão, da competência dos pais ou da habilidade da igreja. Seria viver aqui sobre a constante insegurança de que, se não fizermos o suficiente ou se não fizermos do modo certo, a promessa falhará. Os nossos filhos estarão perdidos. No caso dos filhos, seria que a ansiedade, irmãos, esmagadora de pensar que a sua salvação repousa inteiramente na nossa performance espiritual. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais corrijo, é uma obra que não depende de nós. Há uma necessidade, irmãos, de que o Senhor haja. De que o Senhor converta o coração dos nossos filhos. E isso está além da nossa capacidade. Certa vez ouvi alguém dizer: eu predestinei minhas filhas para Cristo. Petulante. Que arrogância. A promessa não repousa na força de você, pai e mãe, nem da força da criança. Não repousa na habilidade dos pais, na eloquência do pregador, mas repousa no chamado soberano do Senhor. Nem todo filho de crente será salvo automaticamente. A Bíblia nunca prometeu isso. O sinal não é garantia mecânica. O chamado eficaz pertence a Deus. E isso responde, irmãos, uma das maiores objeções ao batismo infantil. Nós não ensinamos regeneração automática. Nós não ensinamos que o rito produz fé. Nós ensinamos a promessa pactual, a dependência absoluta na graça salvadora, redentiva, daquele que é o nosso soberano Deus. Daquele que é capaz de transformar o coração duro, de pedra, em carne. Aquele que é o único capaz de salvar o coração do homem, um coração endurecido. Tá bom, pastor, então por que nós batizamos? Nós batizamos porque confiamos na promessa do Senhor. Batizamos os nossos filhos porque nós cremos que Ele continua sendo um Deus que age em famílias, que trabalha através das gerações, que ordena que seus filhos sejam criados dentro da comunidade da fé. Nós batizamos porque nós sabemos muito bem quem é o nosso Redentor, quem é o Salvador da nossa alma. E aquele que nos salvou tem todo o poder para alcançar o coração dos nossos filhos. Depois de batizar, o que é que nós fazemos? Depois de batizar, nós oramos. Depois de batizar nossos filhos, nós oramos. E oramos de novo.
Oramos esperando o chamado eficaz. Oramos para que o mesmo Deus que ordenou o sinal conceda também a realidade interior. Oramos para que, no tempo determinado por Ele, nossos filhos sejam despertados, convencidos do pecado, levados a amar a Cristo de maneira pessoal, consciente, ardente. E enquanto oramos, nós criamos nossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, não com presunção, como se já estivéssemos garantido tudo, nem com incredulidade, como se estivessem completamente fora da promessa. Nós criamos com temor e esperança. Temor porque sabemos que só Deus pode salvar, e esperança porque Ele é fiel ao seu pacto. Ele é fiel à sua aliança. Percebe, irmãos, a beleza do que nós teremos agora? Percebem a beleza do que acontecerá aqui? Um sinal que nos lembra da promessa, um chamado soberano, irmãos, que nos lembra da dependência, um batismo que aponta para a graça de Cristo. Um chamado eficaz que realiza e aplica a sua graça no nosso coração e alma. Sabe, isso nos humilha. Isso nos impede de confiar no rito. Isso nos impede de confiar em nós mesmos. Isso nos lança, irmãos, inteiramente na misericórdia de Deus, na dependência dEle, de que Ele haja. Portanto, quando nós batizamos uma criança, não estamos declarando que está tudo resolvido. Nós estamos dizendo, confiamos na promessa de Deus e dependemos na sua graça soberana. E continuamos pregando, continuamos ensinando, continuamos discipulando e orando, até que o Senhor, no seu tempo, chame eficazmente os nossos filhos. A promessa aqui, queridos, é uma promessa familiar. A promessa, irmãos, atravessa gerações, mas a promessa é soberana. Começa em Deus. Termina em Deus, por meio de Cristo. É por isso que podemos descansar nosso coração. Não no sinal, não na tradição, não na capacidade humana. Mas podemos descansar o nosso coração no Deus que chama. Um Deus que vem até nós. Um Deus que graciosamente nos alcançou. Um Deus que é suficiente para alcançar também o coração dos nossos meninos, das nossas meninas, dos nossos filhos. Meus irmãos, lembrando que hoje celebramos a ceia do Senhor, eu quero aplicar tudo isso com simplicidade, sabe? Com clareza aqui, com reverência. Aplicar primeiro aos pais. Se vocês creem que pertence à aliança da graça, se vocês confessam que a promessa é para vocês, então considerem com seriedade o que a Escritura ensina sobre essa promessa. A promessa de alcançar também os nossos filhos. Isso, irmãos, repito, não é tradição cultural, não é costume herdado. É uma questão de fidelidade à palavra do Senhor. De fidelidade àquela palavra doce que nos chama ao arrependimento e à salvação. Quando falamos em batismo infantil, não estamos dizendo que a criança já tem fé madura. Não estamos dizendo que o rito salva. Estamos aqui, irmãos, confessando que Deus é fiel à sua promessa e que nossos filhos crescem dentro de uma comunidade da aliança, ouvindo do Evangelho. Ouvindo o Evangelho desde cedo. Nós não cremos num sacramento que obra, que trabalha automaticamente. Nós não falamos em padrinhos aqui como substitutos espirituais dos pais. Nós chamamos pais crentes a assumirem a sua responsabilidade diante de Deus, quanto educadores primeiro dos seus filhos. Quanto aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os seus filhos por meio da pregação à salvação, na dependência do Espírito Santo, na dependência de que Deus seja gracioso em converter o coração dos filhos.
No batismo, os pais, aqui é quem faz os votos. São eles que prometem ensinar. São eles que prometem orar pelas crianças. Discipular as crianças. Pai e mãe, a responsabilidade primeira da pregação do Evangelho aos seus filhos compete a você. A igreja prepara, ensina aos pais. E os pais mantêm viva em casa aquilo que é dominicalmente pregado. Mas isso também não significa que a responsabilidade seja apenas dos pais. De certa forma, toda a igreja participa. Quando uma criança é batizada, irmãos, não é apenas a família que assume o compromisso. A igreja inteira se compromete a apoiar. A igreja inteira se compromete a ensinar, orar, a corrigir com amor, a caminhar junto das crianças. Se quisermos, irmãos, usar uma linguagem aqui mais simples, toda a igreja se torna cooperadora no cuidado espiritual da criança. Não substituímos os pais, mas também não deixamos os pais sozinhos. Isso aplica o sermão a todos os ouvintes. Todos. Aos que são pais, nós temos aqui a chamada à responsabilidade espiritual dentro do lar. Aos que não são pais, nós temos aqui a chamada à responsabilidade dentro da igreja, dentro da comunidade. Aos jovens, nós lembramos aqui que vocês também crescem debaixo das promessas do Senhor e precisam responder a elas com fé, com arrependimento. Aos idosos, nós temos aplicação aqui, lembrando que a sua experiência e oração sustenta as próximas gerações. A igreja, nós temos jovens, crianças, adultos, idosos. Todos têm a sua participação. Todos são chamados. Eu fui entender o que aquele salmo diz, visitando uma senhora idosa. Na velhice ainda darão frutos. Uma senhora cansada, já perto da morte. Com tantos conselhos sábios, bíblicos, edificantes. Irmãos, esse texto é aplicado a todos. Toda a igreja. Mas aqui, irmãos, neste dia de ceia, nós precisamos subir mais alto. O centro não é o batismo. O centro é Cristo. E se existe promessa é porque houve cruz. Se existe aliança é porque o Filho de Deus entregou o seu corpo e derramou seu sangue. A mesa diante de nós, irmãos, é a prova visível de que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Quando nós apresentamos nossos filhos ao batismo, estamos dizendo que a nossa esperança está na fidelidade de Deus. Mas quando nos aproximamos da ceia, nós dizemos a mesma coisa. Não confiamos em nós mesmos, não confiamos em nossos méritos, não confiamos em nossa tradição, nós confiamos em Cristo. Nós confiamos naquele que é o Salvador da nossa alma. Nós confiamos na promessa de Deus que se achegou até nós, que nos alcançou quando nós amargávamos o inferno. Nós confiamos naquele que é o Salvador da nossa alma. E ao partirmos e participarmos do pão e do cálice, nós reafirmamos que essa promessa, ela foi selada. Foi selada pelo sangue de Cristo. E é para Ele, irmãos, que nós olhamos agora. É Ele que miramos.
É nele que encontramos descanso para a nossa alma. É nele que está a nossa esperança por nós, por nossos filhos e por toda a igreja. É Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Sobretudo, Pedro aponta para o Senhor, o nosso Redentor, que vive, o Rei que governa a sua igreja, governa o seu povo. Um Rei que conduz os nossos passos até a eternidade. Não sozinhos, não como uma ilha, não isolados, mas como um povo pactual, abraçado por sua graça, alcançados por sua misericórdia. Vamos orar.